Olá, alunos do 9º ano! Hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Eu sou a professora Moísa e estarei auxiliando nas atividades. Faça com bastante atenção, tenha aí capricho na realização das atividades. Na semana 1, nós temos aqui como conteúdos relacionados o uso de recursos de apoio à compreensão, partes verbais, que é o texto verbal, não verbais, que são as imagens, e híbridas, que são as imagens e textos verbais de um infográfico. Coloque a data de realização da atividade e acompanhe no material que você tem em mãos. Número 1. Leia o texto a seguir e responda. O poder transformador da empatia nas relações humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para um individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina esta capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Nós temos aqui a questão número 1, qual é o assunto tratado. Então você vai observar o primeiro parágrafo e também o segundo parágrafo. Você não vai copiar o título, porque o assunto ele vai ser desenvolvido nessa perspectiva. Até você pode pegar algumas ideias do título, mas não copiar. Na questão número 2, o que o autor defende nesse texto? Nós falamos que quando o autor defende algo, é a tese. E sempre é o porquê de se estar se discutindo as questões. Nesse caso, você vai se perguntar por que está se discutindo a questão da empatia? Provavelmente você vai encontrar a resposta no segundo parágrafo, que no caso ele vai trazer uma opinião própria. Continuando aqui, número 3, grife
as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Então, como que ele reconhece aí as questões ligadas à empatia? Como que ele justifica essa defesa, quer dizer, esse ponto de vista? Então você vai procurar argumentos, questões que vão aí convencer o leitor. 4. Relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. Então você pode procurar na internet, caso você não se lembre, mas também pode descrever algo que aconteceu aí com você. Número 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Você pode recorrer ao texto, tem vários trechos que trazem aí questões pertinentes, mas você também pode, a partir aí da sua vivência, colocar alguma questão relacionada a essa ideia. Número 6, o que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Então você vai pensar, a ilha, ela não tem o quê? Não tem terras, quer dizer, lugares que estão na sua proximidade, quer dizer, não há um país vizinho, não há uma região vizinha, mas sim um lugar que é único, quer dizer, que é banhado por o mar, por exemplo. Então, quer dizer, o homem não é isso. O homem, na verdade, é um pedaço do continente, quer dizer, ele é um pedaço que vai se juntar aí ao outro e vai se formar, né, esse todo. Então, pensa nessa perspectiva para responder essa questão. Número 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. As redes sociais e sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que às vezes nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com a sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nós nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online? Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem, inclusive, incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtir e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos.
Gilberto Cury já fez esse alerta, né, esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, que é o que temos acesso, na maioria das vezes, nas redes sociais. Massivos, 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, como a linguagem corporal, e é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor de sua personalidade. Ao fazer o seu check-in na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Questão número 1, qual o assunto tratado nesse texto? Então, você vai observar também os 2 parágrafos aqui iniciais para responder. Número 2, transcreva abaixo as palavras-chave do texto. Você vai observar aí quais as palavras que se repetem no texto e também aquelas que são de mais importância. E vai colocar aqui, pode ser de 5 a 10 palavras. Questão número 3. Classifique os trechos abaixo em informações principais e informações secundárias. Então, nós vamos entender que as informações aí principais são aquelas centrais, quer dizer, aquelas ideias sustentadas pelo autor. No caso, as informações secundárias são aquelas que reforçam essas questões. Elas se tornam acessórios, digamos assim, para o que foi falado. Então, nós temos aqui a primeira, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Questão número 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. Deficientes no Brasil. Então, 13 milhões têm deficiência motora. 10 milhões são surdos. 2,5 milhões têm deficiência mental. E 35 milhões são cegos. Nesse total, 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, que no caso vai representar 24% da população aí que possui deficiência. Então, dentro dessa perspectiva, está se perguntando quais elementos presentes no texto. Para falar sobre isso, eu vou trazer o que é infográfico, que nesse caso vai ajudar aí na resposta. Então, temos aqui o que é um infográfico. Por info, entendemos informação e por gráfico, entendemos imagem, ilustração e etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade, desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de textos. Então, quais são os elementos que no caso, o infográfico possui? Então, ele tem textos, pode possuir quadros, legendas, mapas, números, ícones, fundos, tabelas, ilustrações e fotografias. Voltando aqui no material, número 2. Qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? Então, você vai perceber aqui que nós temos esse mapa. E aí, quando nós pensamos no mapa, nós pensamos em 100%. E aí, dentro dessa perspectiva, você vai analisar a ideia dos 24%. Pense bem aí, tá? Para responder. Continuando, 3. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Então, você vai observar que o gráfico aí é a linguagem não verbal e, de certa forma,
traz informações importantes, né? Eu falo por causa da questão da cor, né? Dá para nós visualizarmos aqui a questão da quantidade, olha para vocês verem. Então, depois a linguagem verbal por meio aqui dos números, junto aqui às suas questões específicas. Então, você vai falar um pouco sobre essas ideias. Número 4. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Como nós já fizemos a leitura do que é infográfico, acredito que você já consiga responder essa questão. E número 5, agora transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então você vai imaginar que você está aí fazendo um debate aí junto com os seus colegas e vai falar o porquê aí da população ainda ter aí que discutir a questão da deficiência no Brasil, né? Vai trazer dados, vai falar da importância. Então, dessa forma, você vai estar construindo esse texto. Nós vamos finalizando por aqui, aí espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa semana e um grande abraço.